Análise das demonstrações contábeis da Copasa. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, é uma empresa pública de capital aberto, economia mista, vinculada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas Gerais. Atua como concessionário do setor de saneamento, desenvolvendo atividades que compreendem a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo desde as atividades de planejamento e elaboração de projetos até sua execução, ampliação, remodelagem e exploração dos serviços de saneamento. A empresa promove várias ações voltadas para a mobilização da sociedade em favor do uso racional de água e da preservação ambiental, além de programas para promover a cidadania, artes e incentivo a ações de desenvolvimento social. A empresa não possui concorrentes e é formada por 3 subsidiárias, tendo 100% de participação societária. São elas: Copasa Serviços de Irrigação, que iniciou suas atividades em março de 2008. É destinada à adequação da infraestrutura operacional e aquisição de veículos e equipamentos para a etapa 2 do perímetro irrigado do Projeto Jaíba. Copasa Águas Minerais de Minas foi criada pelo governo de Minas para promover o retorno da produção, distribuição e comercialização das águas minerais. E a Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a Copanor, criada com o objetivo de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar, explorar e prestar serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, coleta, reciclagem, tratamento e disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial, drenagem e manejo das águas pluviais. As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas do Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e conforme as normas internacionais de relatório financeiro IFRS emitidas pelo IASB. A Copasa atua sobre o modelo de concessões. De acordo com a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, artigo 2º, considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. No caso da Copasa, o concedente é o Estado de Minas Gerais. Os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto são remunerados sob a forma de tarifas. As tarifas são diferenciadas segundo as categorias social, residencial, comercial, industrial e pública, e faixas de consumo. Sua determinação leva em conta o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e a preservação dos aspectos sociais dos serviços públicos de saneamento básico operados pela Copasa. Além disso, são progressivas em relação ao volume faturado, ou seja, quem consome mais paga mais por litro do que quem consome menos. Os reajustes tarifários são anuais e previamente aprovados e autorizados pela ARSAI de Minas Gerais, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. A base de clientes da Copasa é diversificada e pulverizada, com destaque para a parcela proveniente do consumo residencial, equivalente a 69,7% do faturamento,
que reduz a dependência ou exposição da empresa a um determinado cliente ou grupo de clientes. Sua receita é composta pela receita líquida da prestação de serviços de água e esgoto, mais a receita de construção. Os ativos construídos pela companhia integram a base de cálculo para a mensuração das tarifas de prestação do serviço de concessão. Ou seja, quem paga pelas construções são os usuários por meio das tarifas pagas. O ativo intangível é o maior ativo da empresa. A companhia reconhece como um ativo intangível o direito de cobrar dos usuários pelos serviços prestados. O ativo intangível é determinado como sendo o valor residual da receita de construção oferida para a construção ou aquisição da infraestrutura realizada pela companhia e o valor do ativo financeiro referente ao direito incondicional de receber caixa ao final da concessão a título de indenização. Os ativos intangíveis são amortizados pelo período da concessão, sendo tratado como se fosse imobilizado. Sendo assim, chegando ao final da concessão, o ativo intangível referente àquela concessão é zerado. O ativo intangível tem sua amortização iniciada quando este está disponível para uso em seu local e na condição necessária para que seja capaz de operar da forma pretendida pela companhia. Vale ressaltar que os imobilizados construídos não são encontrados no balanço da Copasa, pois pertencem ao Estado. No lugar disso, é contabilizada a receita de construção no ativo não circulante, chamado ativo intangível. Em 2006, a companhia fez sua oferta inicial de ações, ingressando no novo mercado da BMF-Bovespa. Em abril de 2008, foi feita a oferta secundária de ações em sua totalidade por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e parcialmente pelo Estado de Minas Gerais, que manteve o controle acionário. A companhia é controlada pelo Estado de Minas Gerais, que detém 51,13% das ações da sociedade. A companhia possui também 357 mil ações ordinárias de sua própria emissão em tesouraria. Os 48,57% remanescentes, que representam o free float da companhia, são detidos por diversos acionistas. O capital social da companhia é de 2,77 bilhões, representado por 119.684.430 ações ordinárias. Os principais riscos de exposição da companhia são: risco de mercado, que é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido às variações nos preços de mercado. Risco de taxa de juros. A companhia está exposta ao risco de elevação das taxas de juros internacionais, com impacto nos empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira, com taxas de juros flutuantes. No entanto, o montante de recursos externos é muito pouco representativo na estrutura de capital da empresa. Risco cambial. A companhia está exposta ao risco de elevação das taxas de câmbio, principalmente as cotações do dólar americano e do euro, em relação ao real, impactando diretamente no endividamento, no resultado e no fluxo de caixa. A companhia não possui instrumentos de proteção quanto à exposição de riscos cambiais, uma vez que o endividamento em moeda estrangeira é pouco representativo em relação à dívida total. Risco de vencimento antecipado de dívidas. A companhia possui contratos de empréstimos e financiamentos com cláusulas restritivas, os covenants, normalmente aplicáveis a esses tipos de operações. O risco de não renovação das concessões. A companhia possui concessões para a exploração do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com expectativa da administração de que sejam renovadas junto ao poder concedente, que são os municípios. Caso as concessões não sejam renovadas pelo poder concedente, os atuais níveis de rentabilidade e atividade podem ser impactados. E os riscos climáticos, que podem causar uma redução da disponibilidade hídrica dos mananciais, afetando diretamente a receita da empresa. Em 2013, a empresa criou o programa Água da Gente, detalhando os investimentos em saneamento a serem realizados no estado de Minas Gerais no período de 2013 a 2016. Esse programa pretende-se ampliar o percentual de esgoto tratado de 65% para 85% do esgoto coletado. Em 2013 e 2014, houve reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Copasa. O
conselho de administração da empresa é composto por no mínimo 5 e no máximo 9 membros, dos quais um será o seu presidente e outro seu vice-presidente, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. O mandato dos membros do conselho de administração será unificado em um ano. Mudanças foram feitas no conselho administrativo do ano de 2013 para o ano de 2014, mudando todos os membros. Em 2013, foram assinados 3 novos contratos de concessão para prestação de serviços de esgotamento sanitário e renovadas as concessões em 12 sedes municipais para prestação de serviços de abastecimento de água. Em 2014, foram renovadas as concessões para prestação de serviços de abastecimento de água em outras 9 sedes municipais. Também foram renovadas as concessões de esgotamento sanitário em 4 municípios. E foram assinados 9 novos contratos de concessão para prestação de serviços de abastecimento de água. Também houve a produção de novos produtos. A tradicional água mineral Lambari voltou ao mercado em novembro de 2013. Análise inicial. Tanto em 2013 quanto em 2014, o parecer da auditoria foi limpo, com ressalvas apenas na avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto para fins de IFRS seria custo o valor justo. Balanço patrimonial. Como já mencionado, a conta que mais se destaca no balanço patrimonial é de intangíveis, que é grande porque a Copasa saiu o modelo de concessões. Ela compõe em 2014 74,38% do ativo total. De 2013 para 2014, podemos observar grandes alterações nas contas de caixa, títulos e valores mobiliários e bancos e aplicações de convênios no ativo circulante. No ativo não circulante, houve alteração de 48,38% negativo na conta aplicação financeira circulante. O valor original desse contrato era de R$ 18.720 e passou a ser de R$ 10.160. Em 28 de junho de 2013, a Agência Nacional de Águas, ou ANA, resgatou o valor atualizado de R$ 14.439. Em janeiro de 2013, a companhia recebeu repasse no valor de R$ 8.114, proveniente da ANA. Houve uma mudança de 68,59% de ativos financeiros disponíveis para venda. No passivo circulante, como ingressaram menos debêntures e houveram mais amortizações, tanto do principal quanto de encargos, houve um aumento de 105,39% na conta debêntures. No patrimônio líquido, houve um aumento de 322,03% em ajustes de avaliação patrimonial, que referem-se a ganhos e perdas atuariais, correção monetária de ativos e valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda. De 2013 para 2014, houve um aumento de 305,46% na conta de convênio de cooperação técnica. No passivo circulante, houve aumento de 66,28% em empréstimos e financiamentos, porque houve aumento em notas promissórias. O imposto de renda e contribuição social a pagar foi pago, então houve redução de 100% nessa conta. Houve também diminuição de 92% em juros sobre capital próprio. Calculamos também os indicadores de estrutura. O índice de endividamento permaneceu o mesmo de 2013 para 2014. O de composição do endividamento também permaneceu o mesmo, como imobilização dos recursos não recorrentes. A imobilização do PL aumentou de 2013 para 2014 de 1,3 para 1,4. DRE Análise Vertical. Na análise vertical da DRE, podemos observar que a composição dela é basicamente o custo das vendas e dos serviços prestados, que forma aproximadamente 65% em 2013 e 2014. DRE Análise Horizontal. Na DRE de 2013 para 2014, a conta Imposto de Renda e Contribuição Social aumentou 199%
feito com um cálculo baseado em projeções de resultados futuros e premissas internas. Demonstração do resultado abrangente. Na DRA, é possível observar grande variação na conta de ganho ou perda atuarial com benefícios de aposentadoria e também em outros componentes do resultado abrangente do exercício. O resultado abrangente do exercício caiu 43% de 2013 para 2014. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Na DMPL de 2013, a distribuição do resultado ficou dividida entre a reserva legal e a retenção de lucros. Já em 2014, a distribuição foi feita entre a reserva legal, retenção de incentivos fiscais e retenção de lucros. Demonstração do valor adicionado. Com a DVA, podemos observar toda a arrecadação de receita, os custos, o resultado e como esse resultado foi distribuído. Grande parte do valor adicionado vai para o pagamento de pessoal e impostos, taxas e contribuições. Aqui podemos observar a distribuição do valor adicionado. Em ambos os anos, a maior parte do valor adicionado é distribuída entre o pessoal. Em seguida, vem o pagamento de impostos, taxas e contribuições. EBITDA. O EBITDA representa a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos. A utilização do EBITDA ganha importância porque analisar apenas o resultado final da empresa, o lucro ou prejuízo, muitas vezes tem sido insuficiente para avaliar seu real desempenho em um dado período, já que muitas vezes é influenciado por fatores difíceis de serem mensurados. Em nossa análise, vimos que a empresa Copasa calculou o EBITDA usando os dados da controladora, quando, segundo as notas contábeis, deveria ser utilizado os dados do balanço da consolidada. Esse primeiro é o EBITDA que veio já no balanço da Copasa, que foi calculado com os dados da controladora. E esse de baixo foi o que a gente calculou com os dados do consolidado. A diferença acaba sendo pequena, mas tem uma diferença. Fluxo de caixa livre. Esse é o fluxo de caixa livre, ele parte do lucro líquido, tem seus ajustes e a gente chega no resultado gerado. Depois é tirado o capital de giro líquido, os investimentos, os juros e é somado a dívida. Depois a gente tira os dividendos e a gente chega no resultado da variação de caixa. Indicadores de liquidez. A gente calculou 4 indicadores de liquidez. O primeiro é liquidez imediata, que é a porcentagem de dívidas de curto prazo que tem condições de serem liquidadas imediatamente. Em 2013, esse índice foi de 0,28 e em 2014 de 0,32. A corrente é quanto existe de ativo circulante para cada R$1 de dívida circulante. Evidencia a capacidade de pagamento de curto prazo. Um índice inferior a 1 indica problema de liquidez. A gente encontrou um índice em 2013 de 1,18 e em 2014 de 1,16. Então, já que precisa ser maior que 1, a Copasa está bem. Liquidez seca. Capacidade de pagamento de curto prazo da empresa mediante o uso apenas de disponível e valores a receber. Esse índice procura demonstrar uma liquidez real, mediante a realização dos ativos ditos financeiros. A gente encontrou um índice de 1,14 em 2013 e 1,12 em 2014. O último é a liquidez geral, que demonstra a viabilidade de médio e longo prazo dos pagamentos de compromissos já assumidos. O índice mínimo é de 1, abaixo de 1 indica problemas de liquidez. Como em 2013 a gente chegou em 0,93, em 2014 0,87, a gente vê que a Copasa está com problemas de liquidez. A gente vai falar agora da análise dos retornos. O ROI financeiro. Em 2013, o investimento financeiro compreende a 3,9% do investimento total, ou seja, 3,9% de todo o investimento da empresa é investimento financeiro. Encontramos o ROI financeiro de 16,7%. Em 2014, o investimento financeiro representou 3,4% do investimento total. Encontramos o ROI financeiro de 16,3%. Os investimentos financeiros estão aqui representados em amarelo. ROI operacional.
Em 2013, o investimento operacional compreende a 96,1% do investimento total, ou seja, 96,1% de todo o investimento da empresa é investimento operacional. Encontramos um ROI operacional de 6%. Em 2014, o investimento operacional representou 96,6% do investimento total. Encontramos um ROI operacional de 5%. Para chegar ao ROI operacional, usamos a margem líquida multiplicada pelo giro do investimento. Em 2013, a margem líquida foi de 14,1% e o giro foi de 45%. Em 2014, a margem líquida foi de 10,7% e o giro foi de 47%. Analisando os resultados e as demonstrações, vemos que o principal motivo dessa queda da margem líquida foi a queda de aproximadamente 18% no resultado operacional líquido livre de IR da empresa em 2014, e o aumento de giro dá-se pelo fato de que as receitas de venda e serviços de 2014 cresceu 10%. ROI total. O ROI, também conhecido por rentabilidade dos investimentos. O valor obtido traduz uma qualificação do nível de eficiência em termos de gestão dos ativos detidos por uma empresa. Assim, quanto maior o ROI obtido, melhor a performance da empresa em termos da referida eficiência. Em 2013, o ROI total foi de 6,7%. Em 2014, o ROI total foi de 5,4%. Vemos que de um ano para outro, o retorno sobre o investimento caiu. O ROI do setor é de 9,6%. Então a gente pode ver que a Copasa está abaixo desse nível. Custo da dívida. Esse índice mede qual o custo da dívida com capital de terceiros da empresa. O custo da dívida é um parâmetro fundamental na decisão financeira. Valores elevados podem indicar que o risco da empresa é elevado. Para se calcular, dividimos as despesas financeiras líquidas de IR pela dívida da empresa. Ele permaneceu inalterado em 2013 e 2014, com um valor de 5,1%. ROE representa uma taxa de retorno do investimento dos acionistas na empresa. Quanto maior o ROE, melhor. Porém, um ponto a ser destacado: o ROE também depende muito da atividade operacional da empresa. Algumas companhias precisam ter muito patrimônio para suas atividades, ao passo que outras necessitam de muito pouco para funcionar. No caso da Copasa, o ROE de 2013 foi de 7,9% e o de 2014, 5,7%. Esses números são aparentemente baixos, mas como empresas de saneamento de água e esgoto precisam de uma grande atividade operacional, o ROE da Copasa não é tão ruim assim, mas mesmo assim ele se encontra abaixo do mercado, que é de 13%. Spreads é o efeito econômico incremental decorrente da introdução de dívida na estrutura operacional. Nosso spread foi calculado pela diferença entre o ROI total e o custo da dívida. Em 2013, o spread foi de 1,3%. Em 2014, o spread foi de 0,6%. Endividamento. Calculamos o endividamento da Copasa dividindo as dívidas sobre o patrimônio líquido. Em 2013, o nível de endividamento foi de 59,2%. Em 2014, o nível de endividamento foi de 62,1%. Esse aumento é dado pelo crescimento de 8% das dívidas contraídas pela companhia. Grau de alavancagem financeira. É obtido pela divisão do ROE pelo ROI. Em 2013, ele foi de 1,25. Em 2014, ele foi de 1,15. Quando o grau de alavancagem financeira é maior que 1, significa que a alavancagem financeira é favorável. O capital de terceiro está contribuindo para gerar retorno adicional a favor do acionista. E a gente vê que o da Copasa foi maior que 1. EVA. Para calcularmos, usamos o spread econômico, que é a diferença entre o ROE e o CAE do mercado. Encontrado o spread econômico, multiplicamos pelo patrimônio líquido e achamos o EVA. Em 2013, o EVA foi de 284.736.400. Em 2014, o EVA foi de 412.685.400, os dois valores negativos. E pelo fato de ser negativo, significa que a empresa não é capaz de remunerar seus investimentos no custo de oportunidade contratado. Análise do capital de giro. Se a necessidade de investimento em giro for maior que o capital circulante líquido, indica que a empresa está financiando necessidades de longo prazo com fundos de curto prazo. Esse resultado acontece devido ao alto valor de contas a receber.
em relação às outras contas do ativo e do passivo. Apesar da situação, necessidade de investimento em giro for maior que capital circulante líquido e saldo disponível for menor que zero, ser considerada de médio risco, ela é característica do setor, que apresenta o alto valor de contas a receber devido ao modelo operacional. Análise do endividamento. Os índices de endividamento mostram o relacionamento entre a posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros da empresa. O endividamento total é calculado como passivo circulante mais exigível de longo prazo dividido pelo patrimônio líquido. Em 2013, ele foi de 0,759 e em 2014 foi de 0,8354. Esse índice demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros que a empresa suplementa a cada real de próprio capital, para manter as atividades do seu empreendimento. A tendência desejável deste índice é sempre decrescente. Assim, temos que a Copasa possui uma dependência relativamente grande de recursos de terceiros, porém não exageradamente, não ultrapassando no período de análise. No setor de água e esgoto, o endividamento total foi de 1,03, portanto, superior ao da Copasa, mostrando que ela se encontra em melhores condições do que o setor em geral. O endividamento líquido mede a relação entre a dívida líquida da empresa em relação ao capital investido na empresa. O capital investido é definido como a soma da dívida de longo prazo e o patrimônio líquido da empresa. Em 2013, o endividamento líquido foi de 0,901 e em 2014 foi de 1,022. Foi maior que o endividamento total. Composição do endividamento. Este índice, também denominado de perfil da dívida, mostra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. É a parcela da dívida que vence no curto prazo. Sua fórmula é dada por passivo circulante dividida pelo passivo e multiplicado por 100. Em 2013, a composição do endividamento foi de 22,98% e em 2014 de 22,11%. Isso significa que em 2014, 22,1% da dívida com terceiros era de curto prazo e no ano anterior este índice era de 22,98%. Quanto mais próximo de 100, maior o uso de recursos de curto prazo. Quanto menor for esse índice, maior será a folga da empresa para honrar suas obrigações no curto prazo. Valores elevados indicam um perfil de dívida mais arriscado. Logo, temos que a Copasa possui um pequeno grau de compromissos no curto prazo, tendo folga para honrar suas obrigações no curto prazo e possuindo assim um perfil de dívida pouco arriscado. Assim, sua concentração é maior no longo prazo e no momento de revés, a empresa terá mais tempo para replanejar sua situação. Os credores da Copasa são o Governo Estadual de Minas Gerais, a Caixa Econômica Federal, o Tesouro Nacional, o BNDES-BNE, a União Federal, a Finame, o Banco Alemão KfW, o Banco do Brasil e outros compradores de debêntures. A companhia possui empréstimos e financiamentos com determinadas condições contratuais que exigem o cumprimento de cláusulas restritivas, que são os covenantes, com base em determinados índices financeiros. Em 2013 e em 2014, temos covenantes de contratos sindicalizados, covenantes de contratos com a CEF, covenantes de contratos com BNDES, BNA, BND e BNE, covenantes de contratos com BNDES, debêntures, covenantes do contrato com o KfW, covenantes de contratos com o CEF, Banco do Brasil e HSBC. Análise do custo da dívida. Esse índice mede qual o custo da dívida com capital de terceiros da empresa. Ele expressa o risco considerado pelo capital de terceiros. Valores elevados indicam que as instituições financeiras consideram a empresa arriscada
e assim cobra uma taxa de juros mais elevada. O custo da dívida é dado por despesa financeira, capital de terceiros, oneroso, multiplicado por 100. No slide, a gente mostra da onde foi tirada as despesas financeiras na nota explicativa, que nós usamos para o cálculo do custo da dívida. Como resultado do cálculo do custo da dívida, temos um valor baixo, que é de 17,81%, mostrando que a Copasa é considerada uma empresa pouco arriscada, sem necessidade de serem cobradas taxas de juros elevadas. Agora, o cálculo de outros indicadores. O primeiro é a despesa financeira sobre EBITDA, que mostra o quanto as despesas financeiras consomem do EBITDA. Quanto melhor esse índice, melhor para a empresa. Em 2013, a despesa financeira sobre EBITDA foi de 20,63% e em 2014 foi de 23,91%. Logo, a empresa está bem com suas despesas financeiras consumindo pouco do seu EBITDA. Já a despesa financeira por geração de caixa operacional foi de 20,93% em 2013 e 24,27% em 2014. Sabendo que a geração de caixa operacional é igual ao seu EBITDA ajustado, temos que houve pouca diferença quando usado o EBITDA ajustado, mostrando que a empresa encontra-se em boas condições financeiras. Análise de desempenho no mercado de capitais. A Copasa tem suas ações negociadas na BMF-Bovespa sob o código CSMG 3 e está listada no novo mercado de governança corporativa desde a IPO realizada em 2006. O capital social da companhia é de 2,77 bilhões de reais, representado por 119.684.430 ações ordinárias. Em 2013, a cotação das ações ajustadas pelos juros sobre o capital próprio apresentou uma redução de 12,3%, enquanto no mesmo período o índice Ibovespa, que serve como indicador do desempenho médio das cotações das ações de maior negociabilidade e representatividade do mercado de capitais brasileiro, apresentou decréscimo de 15,5%. Em 31 de dezembro de 2013, o valor de mercado da companhia atingiu 4,2 bilhões de reais. Em 2013, as ações da Copasa estiveram presentes em 100% dos pregões, com volume médio diário de negociação de 11,7 milhões de reais, uma média de 1.600 negócios por dia. Em 2014, a cotação das ações ajustadas pelos juros sobre o capital próprio apresentou uma redução de 30%, enquanto no mesmo período o índice Ibovespa apresentou decréscimo de 2,9%. Em 31 de dezembro de 2014, o valor de mercado da companhia era de aproximadamente 3 bilhões de reais. Em 2014, as ações da Copasa estiveram presentes em 100% dos pregões, com volume médio diário de negociação de 8,9 milhões de reais e uma média de 1.410 negócios e cerca de 280 mil ações negociadas por dia. Considerações finais. Sob o ponto de vista dos acionistas. Nos 4 primeiros meses, enquanto o Ibovespa teve um decréscimo de aproximadamente 10%, as ações da Copasa subiram 10%. Agora, analisando 2013 como um todo, a cotação das ações ajustadas pelo juros sobre capital próprio apresentou uma redução de 12,3%, enquanto, no mesmo período, o índice Ibovespa apresentou um decréscimo de 15,5%. O lucro por ação caiu de 4,4 para 3,52 de 2012 para 2013, representando uma redução de 12%. 2014 não foi um ano favorável aos acionistas da empresa, uma vez que em 2014 tivemos uma crise hídrica no sudeste do Brasil que, por motivos óbvios, afetou a Copasa. Consequentemente, as cotações das ações apresentaram queda de mais de 45% no último trimestre de 2014. Com a Sabesp, a situação foi ainda pior. Houve uma queda das suas ações de 59% nos últimos 5 meses de 2014, deixando evidente que as quedas das ações das duas companhias estão claramente associadas à crise hídrica. Nesse mesmo ano,
foi possível ver uma significativa queda no valor de mercado da companhia de 1,2 bilhões. O lucro líquido da controladora em 2014 foi de 318,1 milhões, representando uma rentabilidade de 5,8% sobre o patrimônio líquido. O lucro por ação da Copasa apresentou uma redução de aproximadamente 25%. Agora, sobre o ponto de vista dos credores. A Copasa possui uma dependência relativamente grande de recursos de terceiros, necessitando de credores para continuar atuando. Foi visto que a receita da Copasa cresceu em relação a 2013, porém o lucro líquido diminuiu. Essa queda é reflexo de um crescimento da receita inferior aos dos custos e despesas. Somado a isso, o endividamento da empresa cresceu, que, sob o ponto de vista dos credores, não é favorável. Sobre o ponto de vista do grupo. Atualmente, a Copasa passa por um momento de instabilidade devido à mais grave crise hídrica dos últimos 84 anos no Sudeste. Com a atividade fim da empresa estar ligada à administração, abastecimento e tratamento de água, é esperado que esse cenário afete a empresa como um todo. Como resultado disso, vemos que 2013, comparado ao ano de 2014, apresentou um desempenho melhor, a maioria dos indicadores em melhor situação, assim como a rentabilidade sobre o patrimônio líquido também foi maior, e o endividamento, de forma geral, cresceu em 2014. Como pontos positivos da empresa, nós podemos citar as demonstrações contábeis de acordo com as normas, crescente aumento da população atendida pelo abastecimento de água e aumento de município onde presta serviços de esgotamento sanitário, responsabilidade social e ambiental, crescimento da receita altamente relacionado com o crescimento populacional e número de concessões, baixo índice de inadimplência, sendo considerado um dos melhores do país. Os pontos negativos. O setor fortemente regulamentado, o que cria dependência do poder do Estado, depender de renovações de concessões e depender da situação hídrica da região.